Nós estamos falando nesse tempo sobre um tema que eu acho muito importante, que é permanecendo firmes em um mundo hostil. A gente vive um tempo diferente, um tempo difícil. Eu dizia semana passada que no passado as leis eram criadas em uma perspectiva judaico-cristã. Então, os valores da Bíblia, os valores cristãos, eram valores que a gente estava acostumado a viver nas novelas, nos filmes, nas redes sociais. Mas houve uma mudança na cultura da sociedade mundial e na cultura da sociedade brasileira, e hoje as leis que estão sendo impostas pela ONU e também por vários segmentos, é uma lei anticristã. A ideia é destruir tudo aquilo que o cristianismo construiu ao longo dos anos, tentar desconstruir o que o cristianismo construiu. Eu tenho dito que nós estamos vivendo um momento de uma cristofobia. Tudo que é cristão está fora de moda, é arcaico, é antigo. Por isso, nós decidimos fazer uma série de mensagens desafiando cada um de nós a permanecermos firmes, não apenas estarmos firmes, mas permanecermos firmes em um mundo que hostiliza o cristianismo. Então, a gente já viu, com base no livro de Daniel, a primeira palavra que foi trazida para nós, que nós vamos permanecer firmes, firmando nossa identidade. E a gente firma a nossa identidade confiando em Deus em todas as situações, não esquecendo quem somos, não abandonando o que cremos, decidindo fazer o que é certo, entendendo que permaneceremos firmes no propósito. Semana passada, nós fomos estimulados a acessar os recursos que Deus disponibiliza para a gente, com base, inclusive, na experiência de Daniel, quando ele precisa receber de Deus a revelação de um sonho e depois dar a explicação desse sonho. Então, precisamos reconhecer e acessar os recursos disponíveis. Quais recursos? O recurso da sabedoria, o recurso da solidariedade, dos verdadeiros amigos, da oração confiante, o recurso da adoração verdadeira. Hoje nós queremos falar, e a terceira mensagem dentro dessa temática, permanecendo firmes em um mundo hostil, nós queremos falar sobre a realidade de que nós vamos perder. Nós vamos perder em muitos aspectos. Por isso, o nosso tema hoje é perdendo para ganhar. Perdendo para ganhar. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3, e nós vamos ver uma experiência extraordinária que os meninos enfrentaram quando tiveram que tomar uma decisão. E muitas vezes nós também tomaremos decisões. Em alguns momentos parecerá que a gente vai perder, e mesmo perdendo, a gente ganha. Olha o que diz o texto de Daniel, capítulo 3, versículo 4, diz assim: Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Aqui a gente já podia parar e fazer um sermão aqui. Primeiro que a adoração, a música, o louvor, está vinculado à adoração a Deus.
mas há uma tendência de mudar a adoração. Em vez de exaltar a Deus, a adoração de hoje tem querido fazer com que nós adoremos ao homem. Quando o pastor cantou, eu ouvi a voz bonita dele cantando hoje aqui de manhã. Se eu tivesse uma voz daquela, eu ia cantar toda vez, viu? Aí ele falou dos antigos corinhos. Antigo corinho, as letras eram profundas, maravilhosas. A música, a musicalidade, nem tanto. Há uma pobreza musical, aquele negócio muito primário. E ele ainda falou, não há riqueza de percussão, de instrumento. E a gente louva a Deus com toda a nossa alma, mas a gente precisa louvar a Deus com toda a riqueza instrumental. E quando a música é bem ensaiada, bem executada, é bonito de se ouvir, é gostoso de se ouvir. Mas hoje parece que as músicas, boa parte delas, tem uma letra que não tem tanta profundidade, tanta teologia. E aí mas tem uma musicalidade que nos faz nos sentirmos bem. Como eu gosto de ouvir essa música, como ela fala ao meu coração, como ela acalma a minha alma. Domingo ou sexta-noite a gente estava orando com os jovens que estavam indo para a viagem missionária e eles cantaram de uma maneira assim, bem apenas acústico, violão e um negócio que eles sentam e batem naquele negócio, carrom. E a gente cantou Aquieta Minha Alma, faz meu coração ouvir tua voz. Ficou tão lindo, tão lindo. Eu lembrei de filmar quando estava acabando. Nós precisamos que a música nos ajude a acalmar a nossa alma, precisamos que a música nos desperte o nosso espírito. O texto citado aqui, teu corpo vá tão bem quanto tua alma. Eu estou precisando dessa oração. Que o meu corpo esteja tão bem como está a minha alma. Porque daqui a pouco eu tenho um acesso de tosse aqui e vira uma loucura, vocês não sabem o que é isso. Então, meu corpo não está tão bem como a minha alma está. Mas a música, ela toca a nossa alma. E aí foi decretada uma lei que quando ouvirem os instrumentos citados, prostrem-se no chão para adorar a estátua de um homem, para adorar a criatura. Versículo 6. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha de fogo ardente. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Sempre haverá aqueles, ou haverão aqueles que nos denunciam, que nos entregam. Sempre teremos aqueles que vão nos evidenciar. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês se recusaram ou se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. Então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? A soberba humana, a arrogância humana, sempre se coloca no lugar de Deus. Que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam, ó Nabucodonosor,
Interessante que ele não chama de rei. Eles não chamam Nabucodonosor de autoridade do seu título real. Os meninos enchem de uma autoridade e dizem assim: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó Rei. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó Rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha, inteiramente vestidos com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas, como se fosse uma tocha humana. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que o jogaram, os 3 lá dentro. O fogo ficou tão grande e eram homens fortes. Homens fortes, regra geral, são resistentes. E quando eles jogaram os meninos ali, as chamas queimaram e mataram os homens fortes. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram na chama intensa. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhe, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo, sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Aí muda a conversa. Ele agora, outrora dizia: quem poderá te livrar? Agora ele já diz: servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E os meninos saíram do meio do fogo. Os altos funcionários e os oficiais, governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nem um fio de cabelo na sua cabeça ou na cabeça deles estava chamuscado. E suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer, em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que fosse seu próprio Deus. Portanto, faço esse decreto: se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele será despedaçado, a sua casa transformada em um monte de escombros,
Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Eu fiz questão de ler quase que todo o texto, porque a Bíblia precisa ser lida. E quando esse relato ele é descrito com riquezas de detalhes, é porque foi algo impressionante lá na Babilônia. Os meninos estavam longe de Judá, estavam se sentindo em terras estranhas, no meio de pessoas com valores estranhos, sendo obrigado a negar a sua fé e a afirmar uma fé alheia. É como o momento que a gente vive hoje. Muitos de nós somos desafiados a negar a nossa fé. Muitos são desafiados a reconhecer aquilo que Deus determinou que fosse. Tem muita gente deixando de crer, deixando de aceitar, deixando de absorver o que Deus tinha para eles. Interessante que do capítulo 2 ao capítulo 3, houve um espaço, e os estudiosos dizem que aqui há um espaço de aproximadamente 20 anos. Entre o capítulo 2 de Daniel e o capítulo 3 se passaram aproximadamente 20 anos. O rei Nabucodonosor manda fazer essa estátua de 30 metros de altura. Esse pé direito aqui, de 6 metros. É isso, 6 metros? 6,5. Multiplica isso aqui para chegar em 30, né? 5 vezes mais. Olha a altura da estátua. É a estátua da Havan. ...30 metros de altura, com 3 metros de largura. E ele chama, então, toda a corte, o governo. E é interessante observar, na riqueza de detalhes, quando ele cita aqui os sátrapas. Quem são os sátrapas? São os legisladores. Eu poderia dizer que é a Câmara Federal, que é o Senado Federal, que é a Assembleia Legislativa, que é a Câmara de Vereadores. Ele chama os prefeitos e governadores, ele chama os executivos da Babilônia. Ele chama todo o poder judiciário, juízes e magistrados, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Ele chama os seus conselheiros, que são os seus ministros. Ele chama o tesoureiro, o secretário da administração, da fazenda. E nessa reunião, no versículo 3, ele chama todo o staff. E muitas vezes nós estamos diante de situações que são armadas para nós. São armadilhas feitas para nós, para ver se a gente cai. Essa semana eu caí numa armadilha, eu fiquei tão chateado. Eu estou evitando tossir, porque se eu der 1, 2 ou 3, aí vem tudo. Aí tem que tossir até sair. Essa semana eu participo de um grupo, que eu criei o grupo. Um grupo de pastores batistas. Tem mais de 250 pastores batistas nesse grupo. E lá no grupo é proibido falar de futebol e de política. E aí... eu, inocente, eu sou um indivíduo muito inocente. Muito inocente. Eu, inocente, recebi de uma pessoa que não vale muita coisa, de um pastor que não vale muita coisa, viu, Candiane? Você me paga. Ele tirou uma foto do pastor Isaías, de terno, e o pastor Isaías é flamenguista doente.
e botou uma foto do técnico do time que ganhou do Flamengo. E o técnico parece com o pastor Isaías. Na foto dos dois, ele disse assim: pastor Euquias, qual que você prefere? O de terno ou de sem terno? Falei, claro, de terno. E eu pego essa foto e publico aonde? No grupo dos pastores. Eu caí em uma armadilha. E o constrangimento deles de me excluírem do grupo, porque quem faz postagem é excluído do grupo. Aí disse, olha, pastor Euquias fez uma publicação de futebol. Eu falei, não, de jeito nenhum, cadê? Não, é porque esse cara aí é técnico do time que ganhou do Flamengo. Eu falei, armaram a arapuca, eu caí e eu fui excluído do grupo que eu criei e era um dos administradores. A gente vive em um momento em que as arapucas estão sendo armadas. Às vezes são armadas arapucas para nos pegar, e não é simplesmente para a gente sair de um grupo de convivência pastoral. Muitas vezes caímos em situações que são armadas e acabamos nos queimando. Minha mãe já dizia, viu, Beth? Quem brinca com fogo se queima. Nesse momento, precisamos ter a confiança de que o Senhor não nos livra do problema, mas o Senhor nos livra no problema. Deus não me impede que eu tenha um câncer, mas Deus me abençoa com câncer. Deus não impede que eu perca um emprego, mas Deus me abençoa no desemprego. Nós perdemos essa perspectiva porque hoje está em alta um evangelho falso e a gente às vezes fica pirado porque a gente não entende por que adoecemos, por que perdemos o emprego, por que determinadas coisas acontecem. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Aonde está Deus para me livrar de que eu não sofra uma enfermidade, uma circunstância ruim? E esse texto nos ensina que Deus nos livra no problema e não do problema. Por isso que a gente não tem medo de enfrentar tribulações e dificuldades, porque o Senhor está conosco. Precisamos crer nisso, precisamos viver isso. Nós vamos compreender o poder que aqueles jovens perceberam ali na fornalha. Eles experimentaram coisas extraordinárias, mais poderosas do que o fogo. As crianças gostam de brincar eu até hoje não entendi uma brincadeira, que é fogo, pedra, papel, tesoura. Eu não sei como é que funciona esse negócio. Hã? Não tem fogo? É o vazamento. Tem uma outra. Tem um que é vento, fogo, água e pedra. Um negócio assim. Não conhece, não? Tarefa de casa. Tarefa de casa. Mas tem. Depois a gente vê no Google. Eu vou ver no Google depois. E parece que o fogo queima pedra, então ganha. O vento apaga o fogo, aí ganha. Eu já vi meu filho brincando com esse negócio aí. Entendeu? Mas o que é importante aqui é que você consiga passar pelo fogo e aprender coisas maravilhosas para a sua vida, ainda que você tenha que passar pelo fogo.
Os meninos aprenderam algumas coisas interessantes. Primeira coisa que eu quero destacar para você nessa manhã, que a gente perde prestígio para ganhar poder. A gente perde prestígio para ganhar poder, e o poder do louvor, versículo 12 vai dizendo. Na hora que o louvor é conduzido, na hora que os instrumentos é tocado, os meninos continuam louvando a Deus. Perderam ali a chance de serem poupados, mas eles adoravam ao Senhor. Quando você passar pelo fogo, lembre-se que o seu louvor tem poder de aliviar a dor da perseguição. O seu louvor tem poder de aliviar a dor de uma enfermidade. O seu louvor tem poder de aliviar a dor de um sofrimento. Há no meio dos louvores a presença de Deus. Por isso, eu louvarei apenas ao Senhor. Eu posso perder privilégios na corte da Babilônia, mas eu terei o poder do louvor. Não agradeça a Deus somente quando tudo estiver bem. Adore a Deus de todo o seu coração, e Ele vai estar com você quando as coisas não estiverem tão bem. Você louva a Deus no meio das dificuldades? Nós cantamos o hino assim: temos por lutas passado, umas lutas temíveis e cruéis, mas o Senhor tem livrado delas os seus servos fiéis. A irmã Zita está impressionada com uma coisa que aconteceu essa semana. Um carro passou por cima de uma criança. Tiveram que levantar o carro para tirar a criança. A irmã Zita ficou tocada, está até chorando até agora de novo. E mandou para a intercessão, mandou para todo mundo: ore pela criança, porque parecia impossível aquela criança viver. E ela ontem teve alta. Aí a irmã Zita: pastor, fulana teve alta. Falei: glória a Deus. E se não tivesse tido alta, glória a Deus também. A gente, às vezes, só glorifica a Deus quando, de alguma forma, a gente ganha alguma coisa. Dificilmente a gente glorifica a Deus quando a gente perde alguma coisa. Eu dizia para a irmã ali que eu tive um câncer, né? Já vai fazer 16 anos que eu fiz a cirurgia do câncer. Foi uma bênção aquela cirurgia. Maravilhosa. Ficou para trás. Agora, se eu tivesse morrido naquele câncer, e hoje falamos muito de morte aqui, né? Tem alguns supersticiosos que já não estão gostando desse culto, estão batendo na madeira. Tem supersticioso aqui, viu? Tem, conheço 2 pelo menos. Que horror! Não precisa não, é pior. Eu vou passar minha bactéria para você, fique em paz. Ontem morreu um amigo meu, pastor querido. Se ele estivesse aqui na igreja, ele ia dizer: oh Deus! E ele fala isso tão alto que não importa. Era presidente da Ordem dos Pastores Batistas da Bahia. Eu estava em um plenário e quando eu via oh Deus, eu procurava: cadê o Edson? Está por aqui. Era o que identificava ele. Edson, querido amigo, na Assembleia da Convenção Batista em Recife, ele teve um infarto. E nós oramos por ele, ele foi atendido em Recife. E quando foi, antes de ontem, indo com a esposa pregar no aniversário de uma igreja, sentiu uma dor no coração, encostou o carro, a esposa já puxou o freio de mão, socorreram, mas não teve jeito. Ontem morreu um outro pastor daqui do Paraná, novinho, lá em Capanema, só que ele estava lá no outro estado, ele estava em... Eu me lembro que eu pedi para ajudar ele lá, estava lá, Roraima, sei lá. Outro pastor novinho.
E eu brinquei aqui, né? Todos nós estamos morrendo. Aí a irmã falou, não, a mulher não morre. Eu soube que a pessoa, quando nasce, começa a morrer. Ah, não, mulher não tem tempo de morrer, pastor. É tempo de lavar, passar, fazer comida. Não dá tempo para morrer, né? Agora a gente pensa que Deus só é glorificado se a gente tiver vantagem, se a gente conquistar, se a gente viver coisas boas. Eu achei esse testemunho desses meninos extraordinário. Fique sabendo, ó rei, que o meu Deus tem poder para me livrar da fornalha. Mas se Ele não livrar, ainda assim... Gente, é dessa convicção que nós precisamos para viver no tempo difícil que a gente vive. Adore ao Senhor até no meio da fornalha. Vamos perder para ganhar poder do louvor, perder benefícios para ganhar o poder da obediência. Do versículo 13 em diante, Misael, Ananias e Azarias se mantiveram firmes e não se ajoelharam diante da imagem, e os outros ficaram furiosos. A raiva daqueles anticristãos quando vê a gente firme no cristianismo. Eles ficam irados. O problema é para a gente, muitas vezes, não se irar contra eles. Nós temos que demonstrar amor. A gente olha para Nabucodonosor e canaliza ali uma raiva. E a gente olha para Nabucodonosor como um homem malvado, mau. E aí, de repente, esse homem percebe a ação de Deus e glorifica a Deus. Eu fico imaginando nessa polarização política, eu não vou falar de política não, tá? Mas nessa polarização política, quando uns são bolsonaristas e outros são lulistas, eu fico imaginando que se aqueles lulistas percebendo Bolsonaro entrar aqui nesse culto, vai dizer, meu Deus do céu. E o inverso também, imagine vocês, Lula entrar aqui. Os bolsonaristas vão dizer, meu Deus do céu. Mas precisa entrar tanto Bolsonaro como Lula, porque os dois precisam entregar a vida a Jesus e serem salvos, porque são pecadores igualzinho a gente. E eles precisam da graça de Deus. A graça de Deus não é seletiva. Mas a gente às vezes se esquece e se perde nisso e não se apercebe que a gente foi trazido para a arena. Não a arena dos leões, mas a arena da briga ideológica, política. Eu falei quarta-feira que eu estou amando uma música aí. Se estivesse com saúde, eu ia começar a minha mensagem hoje cantando essa música. Porque eu canto bonito essa música, viu? A perseguição não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. O Coliseu não parou a igreja do Senhor. Mas talvez eu cante. Se eu melhorar até de noite, eu canto. Mas a gente foi para uma arena que não foi a arena de afirmarmos os valores do cristianismo. E aí nós estamos nos degradando em uma arena política. E o diabo está dando risada assim, que coisa linda. Estamos deixando de viver o cristianismo para entrar em uma briga dessa. Perderam benefícios para ganhar o poder da obediência e decidiram obedecer a Deus. Êxodo capítulo 2, versículo 3 diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque sou eu o Senhor, o seu Deus. E aí tem muita gente dando culto a A ou a B, idolatria. Por isso que muita gente não entende por que muita coisa aconteceu. Existem muitos problemas que tentam dobrar a nossa vida como cristãos.
Nós precisamos obedecer a Deus, mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo. Mesmo que a gente perca o privilégio, mesmo que a gente perca benefícios, perder conforto para ganhar livramento. Nabucodonosor ficou tão furioso que mandou amarrá-los, aumentar 7 vezes mais o fogo. Eles foram lançados no fogo. Aí eu pedi para a banda cantar o quarto homem na fornalha, porque eles foram lançados em 3 e de repente tem mais um lá no meio deles. Quem é esse quarto homem? Já vamos fazer teologia aqui. Eu penso que Jesus. O que foi que você falou aí? Cristo Jesus. E aí, existe na teologia uma matéria chamada cristofania, uma aparição de Cristo. E os teólogos entendem que aqui acontece uma cristofania. Ele está conosco no meio da tribulação. Ele não nos livra da tribulação, mas Ele está conosco na tribulação. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu estou com vocês na aflição. Jesus está conosco na tribulação. Eu tenho dito que é melhor a gente estar com Jesus numa situação muito difícil do que estar sem Ele em uma situação muito boa. De que adianta eu estar sem Jesus em uma situação muito boa? Por isso que a Bíblia diz que, o hino do cantor cristão, onde Cristo está, ali é céu para mim. Nós vamos perder para assumir a nossa fé, afirmar quem nós somos. Vamos desagradar muita gente, mas vamos ganhar a presença de Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O desafio, nesse tempo que a gente vive, é de nós nos mantermos firmes em um mundo hostil, sabendo que vamos perder popularidade, perder seguidores, perder amigos, ia perder até membros de igreja. Eu perdi membros de igreja porque não me posicionei politicamente. Queriam que eu me posicionasse politicamente. Só que os batistas, ao longo da história, não se posicionam politicamente. É a palavra, sola escritura. Quem fizer disso aqui político, partidário, é um sacrilégio. Teve gente que saiu daqui, porque o pastor não disse em quem votou. E um dos lados me crucificou. O outro também me crucificou. Eu fui crucificado dos dois lados. Mas a gente vai precisar assumir postura, gente, daqui para frente. Nós vamos precisar assumir de que lado nós estamos. E o lado que a gente precisa estar é o lado que Jesus está. Escolhei hoje a quem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos saber que vamos enfrentar tribulações por assumir nossa fé em Cristo. Mas ainda assim, Cristo estará conosco. À noite a gente se aprofunda um pouquinho mais. Porque à noite essa palavra é muito boa e eu quero me aprofundar um pouquinho mais. Mas eu queria orar nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus. Esse texto é um texto histórico que retrata experiências de povo do Senhor ao longo da história. Quando estes são tentados a se desviar,
são seduzidos a deixar de adorar o Senhor. E o Senhor sabe que vivemos tempos parecidos aqui. Que esta palavra de hoje nos ajude a assumirmos nossa identidade em Cristo Jesus e mais do que isso. Nos ajude a estarmos prontos a perder se necessário for, para ganharmos a presença do Senhor, para ganharmos a direção do Senhor. Ainda que tenhamos que passar, ó Deus, pela fornalha, queremos que o Senhor esteja conosco na fornalha. Às vezes são tribulações individuais que temos que passar. Às vezes, ó Deus, são tribulações conjugais, familiares. Mas nós queremos que o Senhor esteja conosco em meio à tribulação. E que o Teu nome seja exaltado de tal maneira, Senhor, que assim como Nabucodonosor, que queria a adoração, queria roubar o lugar da adoração do Senhor, se rende, decretando e adorando a Ti. Que as pessoas, as circunstâncias que tentam nos separar do Senhor, também sejam transformadas pelo nosso louvor unicamente a Ti. Muito obrigado por todos que vieram nesta manhã. Abençoe, ó Deus, nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.